Bom dia, Brasília. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. E hoje vamos abrir o nosso primeiro bloco com um assunto diferente. Diferente, mas que também reflete na vida dos trabalhadores. Temos hoje em Brasília 40 mil trabalhadores diretos, que são motofretistas, mototaxistas, os chamados vulgarmente conhecidos como motoboys. E temos aí mais algumas dezenas de milhares de apaixonados pela motocicleta, os chamados motociclistas. A frota nacional hoje de motocicletas já corresponde a quase 1/3 da frota nacional de veículos. Em algumas cidades do Nordeste, a frota de motos ultrapassa a frota de automóveis. E é um assunto preocupante porque um sem número de acidentes ceifa diariamente a vida de jovens, geralmente jovens saudáveis, jovens atletas, que se aventuram no trânsito sem o preparo, sem a devida cautela, sem as medidas preventivas de segurança e acabam desperdiçando uma vida e arriscando também a vida dos demais. Vamos entrevistar hoje uma autoridade no trânsito, uma autoridade em motocicleta e também um apaixonado por motocicleta, o inspetor De Luca Barbosa, da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, inspetor, bem-vindo. Bom dia, Raul Canal, é um prazer estar aqui. Alegria nossa, nós que por várias vezes nas manhãs o vemos nos jornais matutinos, falando sobre segurança no trânsito, dando dicas, falando sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal. Prazer tê-lo aqui e também como amigo e parceiro também da motocicleta, né? Diz que é muito importante fazer o que gosta. Eu tenho muito prazer em ser policial rodoviário federal. É um prazer muito grande trabalhar numa corporação tão importante e tão importante para a segurança do trânsito. Então, quando a gente pode acrescentar, ajudando também na vida particular dos motociclistas, isso é mais importante ainda. O senhor que presencia no seu dia a dia acidentes graves, acidentes gravíssimos, acidentes que colhem as vidas de pessoas saudáveis, pessoas jovens, pessoas inocentes, né? Diga uma coisa, a principal causa de acidentes nas rodovias ainda é a imprudência do motorista? É imprudência, porque a perícia, oficialmente, a pessoa teria que estar habilitada para ser um bom motociclista. Mas nós, no Brasil, nós podemos falar que a autoescola ela cumpre o mínimo do básico para poder habilitar aquele motociclista. E ele logo se vê num trânsito, e nós, em Brasília, temos um trânsito atípico. As pessoas se envolvem em acidentes com caminhões, com ônibus, porque, Raul Canal, a gente for chegar às conclusões que eu tenho ultimamente, as pessoas moram em cidades do entorno, ou em Belo Horizonte, em grandes cidades do entorno, perto de Belo Horizonte, ou São Paulo, ou Rio, ela faz as contas, fica mais fácil ela pegar uma motocicleta, deslocar de sua residência até o seu local de trabalho do que andar de ônibus, né? Ainda mais em Brasília, nosso transporte. Mais barato e mais rápido. Mais barato e mais rápido, só que aí ele vem a se acidentar e causa óbito e causa grandes prejuízos para o governo em tratamentos médicos. O maior índice de uso de leito hospitalar é do motociclista. Então, infelizmente, esses que estão se acidentando hoje, Raul Canal, são pais de famílias, são pessoas que estão se portando e muitas vezes não têm o conhecimento de como pilotar uma moto com segurança, porque você pegar uma rodovia vindo de Lusiânia a Brasília, você pega um trânsito muito congestionado e você pega o corredor de trânsito. E é um tópico bastante importante, o corredor de trânsito. O senhor falou sobre a deficiência das autoescolas ou motoescolas, né? Eu me habilitei em motocicleta tem talvez uns 15 ou 20 anos, né? Mas ainda tinha um tópico de carteira A, carteira 180 cilindrada, né? Hoje não tem. Mas veja bem, na época eu já sabia pilotar motocicleta há mais de 10 anos, né? E o teste que eu fiz lá no Mané Garrincha, eu achei uma coisa estúpida, uma coisa totalmente sem sentido, né? Fazer aquelas balizas, fazer canteiro de brita, fazer a rampinha e tudo mais, que aquilo não prepara para nada, é um teste que não mede nada. Se você estiver nervoso, que normalmente está tenso, estressado, você é reprovado por qualquer gesto que você faça fora do padronizado. E não tem nenhum teste no trânsito, na vida real, quer dizer, no teatro, mesmo que você está no dia a dia, não tem teste nenhum. Usa intempéries do trânsito, chuva, areia na pista, como pilotar na rodovia durante a noite, com o sereno, o que for. Você pega todas as intempéries do trânsito, você não recebe nenhuma orientação. Então você é habilitado ali, você passou naquele teste ali, você está habilitado. É para decorar aquele itineráriozinho pré-produzido. É aí que entra a perícia, você tem a perícia. Agora, a imprudência
também é muito grande, porque você vê com o motociclista, você vê muitas coisas feitas pelos motociclistas, pelos ditos motoqueiros, que a gente vai entrar no tópico daqui a pouco, o que é motociclista, o que é motoqueiro. O motociclista, ele não é visto muitas vezes pelo condutor. Eu estava conversando agora com o Rodrigo Canal, ele estava dizendo que ele não viu o motociclista e deu uma fechada sem querer, porque muitas vezes você não está na visão do motociclista. É a zona cega do retrovisor. É, né? O ponto cego do veículo, e o motociclista acha que está sendo visto. Então você tem que se posicionar da maneira e você ser visto, não é buzinando, não é acelerando, é você ser visto, porque assim você evita o acidente. E você sabe naquele local, os carros vão trocar de faixa, então evite aquele local. Eu, inspetor De Luca, eu sou motociclista também, o senhor me conhece já de alguns encontros aí. A minha moto é uma moto relativamente grande também, e eu sempre digo, no trânsito, na rodovia, na pista, na cidade, eu me comporto como se fosse um veículo. Quer dizer, não faço zigue-zague, não corto ninguém, fico exatamente no meio da pista. Nós temos que entrar nesse tópico, é muito importante, pegando esse gancho seu, que o artigo 244 é o único artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata a motocicleta. A motocicleta ela é um veículo. É um veículo normal. Um veículo, ela ocupa o mesmo espaço de um caminhão bitrem, é um veículo. A motocicleta tem que obedecer o espaço delineado na rodovia, nas faixas laterais, transversais, porque você tem que obedecer o espaço de um veículo e você tem que ser respeitado como um veículo. É aí que entra a responsabilidade. Falando em motoristas de uma forma geral agora, eu dirijo em São Paulo, Rio, dirijo em Porto Alegre também, sempre que eu viajo, alugo o carro e dirijo nessas capitais, né? E o trânsito lá é muito mais complicado que aqui e o número de acidentes é menor. Eu sempre digo, e se o meu diagnóstico estiver errado, me corrija, por favor. A facilidade do trânsito de Brasília acaba formando maus condutores, né? Porque aqui você tem a tranquilidade de estar dirigindo, como as avenidas são largas, são retas, há poucos cruzamentos, né? Sim. Você dirige, muita gente fala ao celular, sintoniza a rádio, e alguns até, você vê as mulheres no trânsito lixando a unha, retocando a maquiagem no retrovisor e dirigindo, né? Então, talvez a facilidade que é de Brasília, que não tem o estresse que é São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, talvez essa facilidade propicie a formação do mau condutor. Sim. Está correto? Você fica viciado. Sim, cada trânsito é típico daquela região. Nós éramos, para ter em Brasília, um dos melhores trânsitos do país. A cidade foi perdendo espaço, alguns erros, algumas coisas. Era para ser um trânsito que fluísse. Normalmente, ainda é fim de semana, você anda com o maior prazer. Eu acho que Brasília é um dos melhores locais para andar de motocicleta ainda, fim de semana, feriados, porque durante o dia, na saída dos entornos, realmente é muito perigoso. E entra nesse tópico, entra o corredor de trânsito, que as pessoas dizem, é ou não proibido fazer o corredor de trânsito? Você pode ou não pode fazer o corredor de trânsito? Pode ou não pode? Aí você responde. No artigo 56, quando foi feita nosso Código de Trânsito Brasileiro, em 97, entrou em vigor em 98, Fernando Henrique vetou o artigo 56. Então, é só você pegar o Código de Trânsito e olhar, artigo 56, vetado. É proibido fazer o corredor de trânsito. Então, se ele foi vetado, ele tem... É permitido. É permitido. Desde que não é proibido, é permitido. Só que você pode ser notificado em 3 infrações. Você no corredor de trânsito, você está ultrapassando o veículo pela direita, você pode ser notificado. Não está convergindo à esquerda, você continua rodando, pode ser notificado. Se foi parado no sinal de trânsito, você continua rodando, também pode ser notificado. Então, as pessoas podem fazer o corredor de trânsito, mas ela pode também ser notificada. Na Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias, nós utilizamos muito um artigo que diz que você tem que manter a distância laterais do veículo, porque a motocicleta é o veículo, ela ocupa o espaço do veículo. Então, você pode notificar se estiver no corredor de trânsito. Mas, oficialmente, no artigo 56, você pode fazer o corredor de trânsito. O advogado só sabe, se não existe lei proibindo, você pode fazer. Exatamente. Me diga uma coisa, a questão do álcool ainda é preocupante, ainda é causa de acidentes, estamos aqui há 2 anos, 3, com a lei seca, né? E ainda continua provocando acidentes? Mas, doutor, a lei seca ela foi uma das melhores leis que foram editadas nesse país. Nos Estados Unidos, o senhor conhece lá quantos anos, mais de 50 anos tem a lei seca, e até hoje as pessoas estão se envolvendo em acidentes, estão fazendo coisas erradas nas rodovias, nas estradas, por causa da bebida alcoólica. Mas as pessoas que gostam de beber e dirigir, elas têm que aceitar que realmente as pessoas mudam o seu comportamento. E os acidentes, quando ocorrem, são muito violentos. Nas rodovias eu já vi pessoas decapitadas, não é uma, nem 2, nem 3, partidas ao meio. São coisas que a gente vê no dia a dia da Polícia Rodoviária Federal, porque as pessoas insistem em envolver acidentes. A partir que a lei seca foi promulgada, a lei 11.705, os acidentes diminuíram a violência. Eles acontecem, lógico,
mas aquela constância... Menos graves. Menos graves, as pessoas têm consciência e não tem um cidadão no Brasil que não diga que não conhece a lei seca. Ela é violenta, ela é muito rígida, não cabe a mim fiscalizar, não é? Exato. Então, eu não vou dizer se eu gosto ou não de beber, se o meu problema, então, você gosta de beber, pega uma pessoa habilitada. Porque as pessoas que acham que vão beber a noite toda e depois tomar um café e dirigir, tomar um banho gelado, não vai, nada vai, porque você colocar um Halls na boca, não vai, porque o ar expelido vai vir do pulmão e esse ar vai ser filtrado e vai ser feito a sua medição de quanto você bebeu de álcool. Então, o mais correto no Brasil hoje é não beber. Não beber, Não né? beber, porque a lei seca está em vigor e é uma das melhores leis feitas até hoje. Maravilha. O senhor acaba de lançar um livro, Motos na Estrada, né? O que é esse livro? O que ele trata? Como eu disse, doutor, eu sou policial rodoviário federal. Minha vida é 24 horas policial rodoviário federal. Mas nas minhas horas de lazer, eu gosto de deslocar Pirinópolis, escrever, tenho um livro de contos publicado. Agora eu lancei um livro que chama Motos na Estrada. É um livro que trata a sinalização de segurança e a técnica que distingue motociclista de motoqueiro. No dicionário... Vamos explicar então, o que é motociclista e o que é motoqueiro? No dicionário, se colocar os dois lá, vai bater. Motociclista é quem pilota a motocicleta e motoqueiro também. Só que o motoqueiro ficou pejorativo, de quem faz as coisas erradas e normalmente quando você fala motoqueiro até dói no ouvido aquela palavra forte. Mas no Brasil existem essas denominações, jaspeiro, trilheiro, motoqueiro. Vamos só entender também para não ser injusto e não ser pejorativo, sim, né? Sim. Alguns dizem que motociclista é quem tem moto grande e usa como esporte. Mas tem e motoqueiro seria motoboy, não tem nada a ver. Não, o motoqueiro é o imprudente, é o camarada que provoca acidente. Só pode ser o motociclista com a moto 125 e pode ser o motoqueiro com a moto Então pode ser o entregador de pizza, pode ser o entregador entregador de revista e ser motociclista. Todos somos motociclistas. Desde que ele seja prudente. Desde que seja prudente. Todos somos motociclistas, todos somos motoqueiros, que no dicionário é a mesma coisa. No Brasil que se denomina essas categorias. E nesse livro aqui eu trato sobre isso. Eu falo sobre a primeira moto, sobre todas as coisas que aconteceram comigo. Não é uma história. Faz uma brincadeira, uma profissão, né? Quando existe um advogado imprudente, incauto ou mal preparado, a gente fala que é advogado, né? Então você tem o advogado e o advogado, né? Então o motoqueiro seria o advogado. O pejorativo, sim. Seria o advogado. O advogado. Né? E o grande diferencial desse livro, doutor, é o seguinte, é que nós usamos a sinalização para deslocamento em trânsito, que é toda a sinalização pertinente à segurança do motociclista. Sem nenhuma palavra, o senhor sabe se vai virar à esquerda, se vai parar à esquerda, se existe um estreitamento de pista à frente, que é a sinalização pertinente. Vem um quebra-mola, nós estamos com 3, 4 motocicletas, ou você sozinho sinalizando para os motociclistas que vem. Quebra-mola, braço estendido, esticado, e vem um quebra-mola. Não com essa rigidez, mas pode ser, é um quebra-mola. E nunca tirar o pé do estribo. Você normalmente tira o pé para sinalizar um buraco. Buraco é a mão estendida, desse espalmado, apontando que um buraco tem na pista. Mas e se for do lado direito? Você tem a visão macro, você tem que ver a pista toda, então um buraco à esquerda. Então você tem que entender que a sinalização de segurança, eu fiz uma palestra... E isso não é ensinado na motoescola, não, né? Nunca. Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo, é uma segurança que eu estou trazendo para o motociclista. O motociclista tem que ter a sinalização, porque aí vem uma pessoa e diz, você não pode tirar as duas mãos do guidão. No CTB diz que no artigo 244, no inciso 7, o senhor tem que ter as duas mãos para pilotar a moto, as duas mãos no guidão, salvo para sinalização de segurança. E é nesse adendo, como eu disse para o seu advogado, sempre pega esses adendos. Sim. Nós pegamos, você tem que ter as duas mãos no guidão, salvo para sinalizar. Então, aí, a partir daí, você pode sinalizar. Toda a sua trajetória é sinalizada, coluna por um. Então, como posicionar na pista, sempre o primeiro à esquerda, o segundo logo a seguir, nunca um ao lado do outro, dando passagem para todos os outros veículos, que você não é o dono da estrada. Perfeito. Eu fiz uma palestra para o motoclube, que eu tenho o maior respeito, que chama Esquadrão de Cristo. E o Esquadrão de Cristo são muito organizados. Eles estão usando a sinalização, estão muito satisfeitos. E as pessoas que quiserem receber a sinalização, é só procurar que nós passaremos essa sinalização. E quem quiser adquirir essa sua obra, seu livro, como é que faz? Tem nas livrarias, bancas? Sim, a editora Quiron está disponibilizando no site dela, editoraquiron.com.br. E tem meu telefone, que é o 92427000, que eu acho um custo deixar claro, né? Os motoclubes, se quiserem, meus amigos motociclistas, que a gente anda de moto fim de semana, de preto mesmo, a gente gosta, a gente não assusta, mas a gente anda de preto, é do bem, todo mundo, muito, em Brasília tem um mundo motociclístico muito grande,
E não só o mundo motociclístico, todos os motoclubes estão precisando de sinalização, de educação, todos os motociclistas. É um mundo só. Você está na estrada, você está vendo outro motociclista, você Perfeito. cumprimenta o outro motociclista que vem. As cooperativas de motofretistas, sindicatos, associações, ou até os motoclubes que quiserem uma palestra sua, o senhor fica disponível para isso? Sim, nós temos o 92427000, que é o telefone, e o custo é zero. A gente vai fazer a palestra, quero mais é levar o livro, quero mostrar. Eu ainda fiz uma cartilha, doutor, que é separada do livro, que é só sinalização de segurança. Quem não quiser comprar o livro, compra a cartilha. Porque o senhor sabe que no Brasil viver de livro é difícil. Nós somos policiais rodoviários federais e é uma contribuição com a sociedade que a gente dá, tentando levar a segurança, mostrar para o cidadão que ele pode ter sua motocicleta com prazer, igual nós tínhamos na nossa cidade. Na nossa época, doutor, nós tínhamos motos, era difícil adquirir uma moto hoje. A pessoa consegue adquirir uma moto em 60 prestações, mas ela tem que ter também a técnica. É disponível, todos são convidados a ser motociclista, mas tem que ter muito cuidado, porque realmente é muito perigoso. Eu viajei agora 700 quilômetros, estava conversando com o pessoal aqui, eu passei por uma situação na estrada, com toda a minha técnica, com toda a minha segurança, eu me vi acidentado. Você vinha apuros. E graças ao ABS que eu tenho na minha moto que me segurou, porque senão as pessoas não veem o motociclista, eles não têm a maldade de ver a motocicleta como um meio de transporte. Me diga uma coisa, a maioria dos acidentes envolvendo motocicletas ainda ocorre por culpa, descuido, negligência, imprudência do motociclista ou do condutor do automóvel? De ambas as partes. Eu acho que a autoconfiança do motociclista, por achar que está com a motocicleta muito forte e a situação vai se sair daquela situação, e também do motorista que não vê. Então eu acho que ninguém vai acidentar de propósito. Eu acho que é um acidente, né? O nome já diz, é um acidente, ocorreu aquele acidente. Só que no Código de Trânsito, o menor tem prioridade sobre o maior. Então o pedestre é a prioridade número 1. Só ter um exemplo em Brasília, doutor, que está acontecendo muito, nós temos a faixa de trânsito. No país, quem viaja sabe que é uma das maiores conquistas que nós temos em Brasília. Mas nós temos agora um público flutuante, muita gente de fora, muito carro de fora, muitas famílias de fora. Não observa a faixa de segurança. E quando você para na faixa de trânsito, na faixa de pedestre com a moto, você é colidido na sua traseira. Então, antes de você parar na faixa de trânsito, no sinal de trânsito, você estica o braço, faz esse movimento, vou reduzir. Qualquer motorista vai entender que você vai reduzir, mesmo que você venha com velocidade. Vou reduzir. Pronto. Ali o motorista vai te ver, porque as pessoas... Eu tenho um amigo que acidentou mês passado, a senhora estava no celular, colidiu na traseira dele e ainda se achou cheio de razão. Então é um motoqueiro caído aqui no chão. Então não é um motoqueiro, é um motociclista, é um pai de família, são pessoas que estão ali para se divertir ou trabalhar, utilizar a moto com segurança. Essa mensagem a gente vai levar para o seu público de segurança para a motocicleta. E todos estão convidados a participar dos encontros e são muito saudáveis. Nós tivemos uma pauta recente aqui no canal Trabalhador sobre a questão dos coletes infláveis, né, os coletes de segurança. É polêmico. É polêmico, né? Muito polêmico. Ele realmente propicia uma segurança, o custo dele vale a pena, a imposição e a exigência, na sua opinião, como policial rodoviário e na sua opinião também como apaixonado pela moto? A opinião como policial rodoviário federal cumpre-se, né, doutor? Acho que a gente recebe a ordem e é para ser cumprida. A minha opinião pessoal é que as pessoas deveriam procurar especialista para responder essa pergunta. Uma pessoa que é motociclista, um policial, um usuário de motocicleta, um motoboy, motociclista, mototaxista, o que você acha? Eu acho que um tombo de motocicleta não vai ser salvo por um aparelho inflável que custa R$ 1.200. Não é por aí. E também nós temos deputados querendo fazer lei de colocar a placa da motocicleta no capacete. De onde ele tirou isso? Como chegou nesse ponto? Por que ele está levando essa pauta para o Congresso? Será que ele consultou quem é que merece? O que o motociclista precisa, não é? Agora, como policial, cumpra-se. Se tiver de colocar a placa, nós vamos cobrar. Eu estive recentemente em Pedro Juan Caballero, lá no Paraguai, né? E eu achei estranho, né? Até me espantei. Todos os motociclistas andando, pilotando sem o capacete. Sem o capacete. E aí eu fui descobrir que lá a lei é o contrário. É proibido usar o capacete justamente para evitar o assalto, né? Para poder identificar os condutores. O capacete é proibido. Eu tive o prazer de fazer uma viagem agora, início do ano. Eu viajei o Nordeste todinho de carro. Saímos daqui, Salvador, subimos até Fortaleza, descemos Tocantins. Eu tive o prazer de ver que o Brasil está muito evoluído. O capacete já está sendo aceito, as pessoas estão gostando do capacete, sabem que salva a vida e realmente salva. Eu já fui acidentado com moto e vi que o capacete salvou minha cabeça. E as pessoas no Brasil estão mais evoluídas.
Agora, não pode se aceitar que um prefeito impõe uma ordem na cidade para não usar o capacete. O prefeito não tem essa autoridade. O prefeito de São Paulo não tem autoridade. Claro. Então nós temos que ver se Brasília realmente tem essa autoridade. Então quem faz o código de trânsito, Denatran. Então nós temos que obedecer à sequência. Então essa lei do colete é polêmica, foi feita pelo Distrito Federal e ela não poderia se vingar porque realmente é uma lei que vai extrapolar outras. Então nós temos que aguardar. Se a lei chegar para ser cumprida, doutor, com certeza como policial cumpre-se, mas muitas vezes a gente age e contesta assim, eu gostaria de ser consultado sobre motocicleta. Maravilha. Inspetor De Luca, maravilhosa sua entrevista. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta e vamos falar agora sobre Copa do Mundo 2014. A FIFA lançou há algumas semanas lá em Salvador o programa de cadastramento de voluntários para trabalharem na Copa do Mundo. 18 mil vagas para a Copa do Mundo e 6 mil vagas para a Copa das Confederações. Mas é trabalho sem remuneração. Para falar sobre esse e outros assuntos, outros projetos e realizações no âmbito dos esportes do Distrito Federal, nosso secretário de Estado dos Esportes, professor Célio René, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raul, é um prazer estar aqui com você, também com a Carla, que também foi uma grande karateca aqui de Brasília. Aliás, parece que o senhor foi professor dela de karatê, né? Não, professor não. Na época que a Carla competia, eu fui presidente da Federação do Distrito Federal. Secretário, a FIFA lançou há algumas semanas lá em Salvador o programa de voluntariado para a Copa do Mundo e Copa das Confederações. O GDF, a sua secretaria, está de alguma forma envolvida nesse cadastramento ou não? Sim, não deixamos de estar. O governo do Distrito Federal tem lançado uma série de projetos envolvendo a organização da Copa do Mundo. E uma das preocupações do nosso governador Agnello é deixar um material humano preparado para atuar nessas funções. Então, já temos lançado a Qualificopa, que vem fazendo cursos com frequência. Temos a secretaria... Qual é o principal público-alvo? É garçom, é taxista, os agentes de turismo? É bastante abrangente, porque um evento desta dimensão envolve várias ações. Então tem um público que é especializado na questão das línguas. Então nós temos a Secretaria de Educação desenvolvendo este programa. Mas também é importante que tenha os taxistas, as pessoas que estão relacionadas à segurança, a questão da hotelaria. Então envolve uma série de serviços e desta maneira o governo vem atuando na qualificação de pessoas para estarem prontas para atuarem no evento em 2014. Mas também, quer dizer, a Copa do Mundo é um dos grandes eventos, mas esse público não será apenas para esse evento, porque já temos a Copa das Confederações. Que é um ano antes, né? Que é um ano antes, né? Depois, no mesmo ano, em 2013, temos a Ginasíade, que é o maior evento escolar do mundo, que será realizado aqui em Brasília, em dezembro de 2013. Depois Copa do Mundo, depois Copa América, que também será realizada aqui. E depois os Jogos Olímpicos de 2016, o futebol, uma chave do futebol será realizada aqui no Estádio Nacional. Então nós estamos preparando um público para atuar em todos esses grandes eventos. A FIFA lançou, e a gente sabe que a FIFA tem todo um controle sobre as suas ações. Saiu até um dado muito interessante esta semana, que já superamos as 2 últimas Copas na questão do voluntariado, as pessoas se candidatarem. Porque a gente sabe que no Brasil a questão do futebol é uma questão cultural. É uma paixão, né? É uma paixão. Então só esse grande número de pessoas que se inscreveram como candidatos já mostra a força e o que vamos mobilizar nestes grandes eventos. E as inscrições serão feitas para diversas áreas, como o senhor falou, né? Tem o serviço de alimentação, de transporte, protocolo, credenciamento, tecnologia da informação, operações de empresa, hospitalidade, serviços médicos, competições, dentre outras, né? Tudo feito pelo site da FIFA, né? Exatamente, www.fifa.com. Lá tem todas as informações, inclusive essa seleção, a própria entidade, a FIFA, que é a responsável. Eu queria me candidatar a ser gandula nos Jogos do Brasil. Será que é possível? Olha, isso aí eu acho que nunca um gandula vai ser
uma vaga para a Gandula vai ser Eu tão... também queria uma vaga, até lá eu já posso. Não, mas eu estive vendo, secretário, não é assunto da nossa pauta, mas é bom abordar, porque é curiosidade também do nosso telespectador, né? O preço de um ingresso vai ser, em média, cara, em média, $13 mil para ver um jogo. Uma loucura, totalmente proibitivo, né? Por isso eu quero ser Gandula, né? Não, e fora que o mundo inteiro vai querer participar, vai querer assistir os jogos. E pelo que nós vimos, né, Raul, que até para poder fazer a compra para as arquibancadas serão até sorteados, né? Porque o número de candidatos a assistirem os jogos vai ser muito maior do que o número de vagas nos estádios, né? É um desafio grande você receber um evento deste tamanho, como a gente já falou, uma questão cultural do brasileiro, a questão com o futebol é uma paixão, mas nós estamos buscando alternativas, inclusive pegando como modelo ações que foram feitas em outros grandes eventos. Hoje nós temos uma ação que chama FanFest, onde você faz uma grande festa para aquelas pessoas que não vão conseguir estar dentro do estádio e também, de certa forma, participar do evento. Isso é muito importante, porque senão a gente não consegue atender esta demanda. E como é que seria isso? São feitos grandes parques com telões eletrônicos muito modernos, onde você coloca shows musicais e você traz essa comunidade para este local. E assiste o jogo. E assiste o jogo daquele local. Né? Inclusive, em determinados locais, às vezes a FanFest fica, ela fica bem mais cheia do que no próprio estádio. No próprio estádio. E às vezes até com mais conforto, mais tranquilidade. Também. Mais opções de diversão. Exato, né? porque você vê ali, tem um artista, tem a questão do futebol, mas às vezes, dependendo do horário, você colocam vários telões onde o público pode assistir os jogos que estão acontecendo naquele mesmo momento. Simultaneamente. Né? Simultaneamente. Então tem esse outro atrativo que é importante também, porque a gente já sabe que vamos enfrentar esse problema da grande quantidade de pessoas e também aí é esperado um público estrangeiro muito grande. Sabemos também que tem a questão dos ingressos corporativos, né, que já vêm vendidos. Então realmente é um desafio. Secretário, que quanto aos ingressos individuais, a partir de setembro de 2013, depois da Copa das Confederações, a FIFA vai abrir um cadastro mundial na internet. As pessoas, através do cadastro do seu cartão de crédito, se inscrevem e escolhem os jogos que gostariam de assistir. Só em dezembro, depois do sorteio dos jogos lá em Salvador, é que a FIFA pegaria esse balaio de inscrições e aí faria um sorteio de quem vai ser contemplado com a aquisição do ingresso, né? Quer dizer, nós, réis mortais, teremos poucas oportunidades. Com né? certeza. Nós não teríamos a certeza nenhuma de que estaríamos lá. Porque, por mais que você compre, não vai ser realizada a compra enquanto não fizer o sorteio. Mas vamos para o FanFest, então, né? Com certeza. E aí a gente não você pode... ganhou. Esse é um desafio, mas teremos essas alternativas, mas com certeza será uma oportunidade única para o Brasil de viver esse ciclo dos mega eventos esportivos. Com certeza. Os olhos do mundo estão voltados para nós, né? Sem dúvida. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, na sua pasta aqui em Brasília, um projeto grandioso, que são as Vilas Olímpicas, né? Há quantas anos esse projeto? Quantas vilas já foram consolidadas? Qual é o projeto do governador Agnello até o final do seu mandato? Inaugurar quantas vilas ainda? E quais as principais dificuldades de gerenciamento e operacionalização dessas vilas olímpicas? Vamos lá. Hoje o nome é Centros Olímpicos. Centros Olímpicos. Centros Olímpicos, Estamos aí atendendo mais de 20 mil usuários, uma grande parcela de estudantes, né, de jovens, crianças, e isso tem sido um diferencial na vida dessas pessoas, porque os Centros Olímpicos eles estão localizados, na sua grande maioria, em locais bastante carentes. Então, é o poder público oferecendo um equipamento de qualidade e um serviço de qualidade. E a gente sabe que o esporte ele abrange diversos aspectos. Primeiro, a da prática da atividade física, que já vai trazer uma série de conceitos. Então, a questão de socialização, a questão do respeito, da igualdade, tudo isso você pode tratar... Diminuição da criminalidade, exatamente, melhoria da saúde. Melhoria da questão hoje fundamental, inclusive, a gente vem sempre conversando isso com a Secretaria de Saúde, que para termos uma população saudável não basta apenas construirmos hospitais. Isso não vai resolver o problema de saúde de uma população. Nós temos que atuar em ações preventivas. E aí o projeto como Centro Olímpico, ele é fundamental.
Então nós desenvolvemos hoje, esse primeiro momento do projeto foi dedicado à massificação da prática esportiva e agora começamos a desenvolver o talento esportivo, porque a cada momento vai surgir um talento. Então agora nós estamos começando a desenvolver projetos para que esse talento esportivo possa desenvolver todo o seu potencial e no futuro, quem sabe, até representar o Distrito Federal. E voltando só um pouquinho, Raul, a Copa de 2014, o GDF também lançou um projeto para a Copa de 2014, né? Que é um gol de educação na Copa de 2014. Porque esse foi o que o GDF, é um projeto do GDF, não da FIFA. É o do GDF mesmo, que vocês estão aí dando um caminho para os novos atletas, Isso, né? É um projeto da Secretaria de Educação, muito bom, inclusive. Só voltando aqui, nós estamos hoje com 9 centros olímpicos funcionando. E aí estamos trabalhando, talvez, para a inauguração, talvez não, com certeza, a inauguração de mais 3 até o final do ano, que é na Ceilândia, em Sobradinho e Planaltina. E aí estamos estudando a construção para o próximo ano. Isso está em fase de análise. E esse projeto da Secretaria de Educação é na rede pública, onde são professores de línguas estrangeiras que desenvolvem, já é um projeto já inclusive antigo, mas muito bem dirigido, e que agora, com essa questão dos grandes eventos, a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Educação, já inclusive trabalhando com esses jovens em eventos esportivos. Se não me engano, passou uma reportagem há um tempo atrás em Sobradinho. Já é esse projeto da educação, da Secretaria de Educação, ele tem que são todo o Distrito línguas, Federal. que são os alunos que estão estudando várias línguas, para poder já ajudar nos eventos olímpicos que terão aqui. Isso, a Secretaria de Educação ela já desenvolve esse projeto, mas com a questão dos grandes eventos, foi acrescentado o upgrade para a gente poder atender essa demanda. Ah, legal. Secretário, estágio quase pronto, com certeza será inaugurado um ano antes da Copa ainda, né? Mas o comitê do qual o senhor faz parte, também o comitê da Copa, qual é hoje a principal preocupação? Qual é o nosso maior problema em Brasília? É rede hoteleira, é infraestrutura, é transporte? O que mais preocupa hoje o comitê da Copa? Olha, Brasília hoje ela se encontra num lugar extremamente privilegiado, porque sabemos que em quase todos os locais a questão da mobilidade urbana, do próprio estádio, questões de segurança, para nós do Distrito Federal, isso não é um grande problema. Por exemplo, a mobilidade urbana, porque as nossas vias, o setor hoteleiro, a grande parte do público que vai ao estádio no dia dos jogos, ela vai inclusive a pé. Está bem concentrado no centro, né? Pouquíssimas cidades têm esse privilégio. Então está tudo dentro de uma naturalidade bastante... E a capacidade hoteleira? A capacidade hoteleira também já estão sendo construídos novos leitos colocados à disposição. O secretário de Turismo já estive conversando com ele, Luiz Otávio, buscando alternativas, inclusive, que já foram realizadas em outros países, como camping, inclusive, que você pode trabalhar com uma faixa etária diferente de recurso, que de tal maneira que a gente vai conseguir fazer aí uma grande Copa e receber este público da melhor maneira. Maravilha, obrigado pela entrevista, secretário. Sucesso na sua gestão e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço aí vocês estarem abrindo espaço para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, que é o esporte. Muito obrigada, secretária. E as portas estarão sempre abertas aí para novos projetos, novas conquistas. Estaremos aqui aplaudindo, porque a Copa está aí. Está aí, nós que agradecemos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Não vai para a Globo não, fica aqui. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal Trabalhador está de volta e conosco o diretor da Condicef, Sérgio Ronaldo da Silva. Bom dia, diretor, tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem. A Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal aprovou junto ao governo a proposta de reajuste salarial e voltaram ao trabalho na última segunda-feira, onde havia uma necessidade de aprovação até o último dia 31, porque a aprovação orçamentária tinha que ser entregue até o dia 31
que tinha um prazo limite, né, da previsão orçamentária para 2013. É isso mesmo? Exatamente. O projeto orçamentário anual ele tem que chegar até o dia 31 de agosto ao Congresso e junto deles os projetos de lei de reajuste e reestruturações no que diz respeito aos servidores. Por isso, dessa necessidade desse limite do dia 31 de agosto. E a Condicef já firmou um acordo com o GDF, né, que garante reajuste em benefício aos servidores, né? Quais são esses benefícios? Na verdade, o acordo que foi assinado com o governo foi com o governo federal. E, de toda forma, ficou um pouco distante do que estava sendo pleiteado, porque nós estávamos pedindo correção das distorções e 22,08 de reajuste linear. E isso de uma vez toda para 2013. Entretanto, o que foi possível foram 15% rateados em 3 anos, que vai de 2013 até 2015. Então ficou um pouco distante do pleito da categoria, mas de toda forma, diante de uma greve forte que foi realizada, mais de 70 dias, a categoria já estava exausta e avançamos um pouco neste momento para ver o que se consegue continuar avançando daqui para frente. O auxílio alimentar também não foi muito agradável, né? Aumentou pouca coisa, né? Se eu não me engano, foi de 304 para 373, alguma coisa assim? Exatamente, foi muito incipiente o que foi implementado no auxílio alimentação. A categoria vai continuar complementando da sua remuneração para se alimentar, evidentemente. Porque o pleito, de acordo com a pesquisa das associações dos restaurantes, no mínimo teria que ser R$ 594. Estamos chegando praticamente à metade, mas de toda forma nós não vamos perder de vista esse valor, porque isso é uma situação que o trabalhador fica tirando do seu salário para poder se alimentar por conta do valor que é aquém do que é pleiteado. Até mesmo porque a inflação está aumentando cada vez mais, né? Mas o salário continua sempre o mesmo, né? Eles nunca aumentam, e principalmente o auxílio alimentar, porque ninguém trabalha de barriga vazia, né? Todo mundo tem que ter essa parte, esse auxílio, até mesmo para não ter que tirar do de casa, né? Porque é o que se você tirar do que você recebe para poder custear as despesas de casa, você acaba que no final você não consegue, porque você vai num restaurante, você não paga menos que R$ 15 para ter uma boa alimentação. Exatamente. Hoje o que nós constatamos de maior custo do conjunto de servidores no seu dia a dia são 3 quesitos que deveria o governo ter essa compreensão de corrigir, que é justamente a questão do auxílio alimentação, o plano de saúde e o auxílio transporte. Então esses 3 requisitos consomem praticamente quase 50% da remuneração dos servidores. Esses foram os pleitos em relação ao GDF, mas todos foram atingidos ou não? Esses foram um dos pleitos, mas 2 nós conseguimos, que foi um incremento de aproximadamente entre 15% e 30% a mais em cima da saúde complementar. E um pouco do auxílio alimentação, né? E um pouco no auxílio alimentação, que ainda ficou aquém do que era pleiteado. Mas e o transporte zero? O transporte zero, mas nós não vamos perder de vista e vamos retomar agora já em setembro esse debate com relação à questão do auxílio transporte. Então vocês vão continuar na luta pelo transporte, né? Completo do transporte. Não vão parar por aí não, né? Não, evidentemente que não. Tanto o auxílio transporte como o que ficou pendente. Aliás, no acordo que assinamos com o governo, estão precisos lá o que é que nós vamos continuar dialogando, o que não foi possível superar nesse momento desse processo exaustivo de negociação. Quanto tempo foi de negociação? Quanto tempo durou a greve de vocês? Olha, de negociação nós tivemos, evidentemente, este ano, do dia 6 de março até o final da greve, foram mais de 200 reuniões. Então, muita conversa e pouco efeito nos resultados. E por conta disso, a greve na nossa base da Condicef durou aproximadamente 74 dias. Então, iniciou-se no dia 18 de junho e findou-se agora na última segunda-feira, no dia 3. Evidentemente, foi uma greve longa e a categoria já estava cansada. Aliás, no serviço público é mais difícil fazer greve do que passar no concurso público, porque nós sabemos o risco que corremos. Não é simpático para a população às vezes fica penalizada, nós sabemos disso, em alguns momentos temos que dialogar com a população para compreender quais os motivos, mas de toda forma nós achamos que agora vamos estar repondo todas essas demandas, dialogando com a sociedade e vendo como é que pode estar melhorando aí as condições de trabalho e de atendimento à população. E além do transporte que não foi pleiteado, qual a maior preocupação de vocês daqui para frente?
Olha, a força de trabalho do Executivo hoje ela está deficitária. Hoje nós temos em torno de 250 mil servidores que estão em condições de se aposentar. Não fazem isso porque se aposentam, perdem praticamente metade da sua remuneração. Então ficam sempre passando mais um ano, espera mais um ano para ver se melhora, e essa melhora nunca vem. Então, uma das reivindicações é a recomposição da força de trabalho, porque tem deficiência, o servidor está fazendo a demanda de 3. Então, o governo precisa contratar. Nós vimos semana passada que, evidentemente, para o próximo ano vai ter em torno de 63 mil novas contratações. Isso é menos de 1/3 do que precisa. Mas já é um passo para poder dar uma qualidade melhor nos serviços públicos que tem que ser prestado para a população. E o que o senhor acha que deve ser feito a partir de agora? Novos concursos ou cuidar de quem já está dentro da categoria para depois abrir novos concursos? De toda forma, os novos concursos são precisos porque a força de trabalho... A demanda de trabalho é muito grande, né? E, evidentemente, o que existe hoje está incipiente para suprir com essa demanda. Precisa sim ter salário qualificado, porque uma das reivindicações é salário qualificado. E para que a gente possa evitar futuras greves como essa que aconteceu, foram mais de 34 setores que fizeram greve, nós vamos pedir para o governo que acelere o processo de negociação coletiva no serviço público. Porque aí as duas partes passam a ter direitos e deveres. Porque hoje o servidor público só tem os direitos a cumprirem. O executivo, quando é para cumprir com seus deveres, não cumpre, fica procrastinando e empurrando para frente. Então, se todas as duas partes tiverem seus direitos e deveres a cumprir, a gente evita no mínimo 70% das greves que aconteceram nos últimos períodos. É porque o que nós estamos martelando aqui sempre, diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, é até mesmo a questão das categorias, né? Porque ao invés de diminuírem e serem pleiteados, estão aumentando, né? As categorias em relação à greve estão aumentando, elas não estão parando. Estão prejudicando a população. Exatamente. Então, se a gente criar esse instrumento na administração pública, que já existe no setor privado, que é a negociação coletiva, onde as duas partes têm os seus deveres a cumprir, eu acredito que grande parte, nós afirmamos isso com muita consistência, dessas greves seriam evitadas. Porque aí o governo teria o prazo para responder às pautas, os acordos que são afirmados hoje não são cumpridos porque não tem uma determinação, nenhuma lei, nenhuma regra que assim o faça cumprir. Então, de toda forma, um próximo período nosso vai ser batalhar para que a negociação coletiva seja instalada no serviço público, porque a partir dos próximos períodos a gente vai ter um diálogo mais fraterno, mais com o governo cumprindo com o seu devido dever, para que a gente possa evitar esses instrumentos da greve como último requisito dos servidores públicos. E nesse tempo que vocês ficaram parados durante a greve, quais foram os principais serviços que foram assim prejudicados, tanto a população quanto a vocês mesmos? Olha, todos os serviços para nós que fizeram greve ficam prejudicados, porque todos eles para a gente eles são essenciais, porque senão não teria sentido de existirem. Claro. Então, na verdade, todos ficaram prejudicados, mas nós já montamos um cronograma de reposição de todas essas demandas que ficaram represadas, algumas essenciais. Nós tivemos a preocupação de deixar um contingente funcionando para não prejudicar na totalidade a questão da assistência a essa população tão carente. E, de toda forma, a gente acha que num período curto, aí de no máximo 30, 40 dias, a gente vai estar com essas demandas todas repostas, todas... O trabalho já estariam todos regularizados, exatamente, né? Bom, muito obrigada, eu agradeço. Eu espero assim, que foi muito bom, entre aspas, né? Porque vocês conseguiram algo, porque a dificuldade grande das categorias é conseguir algum pleito neste momento, né? Porque são várias categorias que estão em greve, mas eu desejo boa sorte a todos vocês da categoria e espero que possam realmente concluir, que sejam concluídos todos os pleitos de vocês. Essa também é a nossa expectativa e o nosso desejo. Nós agradecemos também ao Canal do Trabalhador e esperamos que daqui para frente a gente possamos ter dias melhores com relação ao processo de negociação junto ao governo. Com certeza. Estamos aqui de portas sempre abertas. E o Canal Trabalhador vai a um breve intervalo e volta já já. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano.
Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Agora o quadro mais esperado do programa, pelo menos para os desesperados, eles esperam demais esse quadro. Saia do Vermelho com o professor Roberto Soares, das faculdades Anhanguera. E o tema de hoje é polêmico, o tema de hoje é o casamento. A questão é a seguinte: quando eu caso, eu ponho fim à minha saúde financeira ou eu começo um ciclo de prosperidade? O professor Roberto vai falar sobre isso. Como é que é essa história, professor? O casamento acaba de vez com a saúde financeira ou é o princípio da prosperidade? Bom dia. Bom dia, doutor Raul. Realmente, o assunto ele é polêmico, ele é complicado de se tratar, mas é aquele negócio. O dito popular diz o seguinte: eu comecei a prosperar depois que casei. Mas tem uma história que o adolescente não, moleque já de seus 20 e poucos anos, pensando em conhecer uma gatinha maravilhosa, se apaixonou, pensou em casar, na empolgação, e chegou para o pai e falou: pai, estou pensando em casar. Casamento é muito caro casar, pai? Não sei, filho, estou pagando até hoje. Estou pagando há 30 anos. E aí, isso com certeza, você vai pagar a vida inteira por isso, né? Por isso que a gente fala, você prosperar ou não prosperar depende das atitudes que você vai tomar. Né? Das atitudes que você vai tomar desde o início, né? Então, quais são as atitudes certas? Por exemplo, primeira, não dar cartão de crédito para a esposa, né? Não, fundamental, né? Fundamental não fazer cartão adicional. Vamos falar sério, se a mulherada desliga a TV agora. Exatamente. Então vamos falar sério. É tudo brincadeira, mais ou menos. Mais ou menos. Mas, primeiramente, saber ouvir. Tá? Primeira coisa, saber ouvir. Quando você vai casar com alguém, converse, saiba ouvir para ver quais são as afinidades financeiras que vocês têm. Para poder focar naquilo que vocês têm de afinidade financeira. Não adianta você querer uma coisa, o seu esposo ou sua esposa querer outra coisa, que aí vocês começam a fluir para dois lados e acabam não concentrando o recurso naquilo que deve ser concentrado. Perfeito. Primeiramente. Depois, comunicar-se. Avisar. Aí é mais difícil, tem a ver com o tal do cartão de crédito. Olha, eu gastei tanto. Olha, esse mês a gente não pode gastar mais. Olha, no mês que vem a gente compra o que deve ser comprado. Não, gasta-se, não se comunicam, e aí começa um ter que cobrir o outro, e aí começam a ganhar, tá? Só para ficar cobrindo os buracos que começam a acontecer. As despesas abertas, os crediários intermináveis. Isso, né? Exatamente. E a coisa mais insuportável, o juro do cartão de crédito. Né? Não, principalmente, né? A gente fala, começa esse negócio, aí vem a confiança, né? A questão da confiança. Você confia a pessoa, tá certo? Você confia na pessoa para que a pessoa te diga esse tipo de coisa. Porque o que acontece? O senhor é surpreendido, tá? Doutor Raul, o senhor chega em casa e é surpreendido por uma fatura de 2 meses atrás, que a esposa escondeu. Ah, não, depois eu pago. Não conseguiu pagar, depois de 2 meses, quando começam a apertar, fala assim, olha... Eu lhes digo para o senhor Roberto, complicado. Eu não advogo muito na área de família, todavia o meu escritório tem causas na área de família, e nós já observamos várias separações, vários divórcios, provocados justamente por isso, pelo descontrole, pela prodigalidade, né, nas despesas, né? E o casal não se entende, por mais amor que exista, por mais afetuosidade que possa existir, acaba a coisa azedando por conta do descontrole de um dos parceiros. Não é só a esposa que gasta no cartão. Não. Às vezes o caboclo gasta também na cachaça, gasta no jogo, né? Não, o homem, normalmente, a cultura do brasileiro mostra o seguinte, que o homem, né, normalmente, ele acha que ele tem que tomar as decisões, então ele conversa pouco, ele se comunica pouco, ele toma as decisões que ele acha que tem que tomar e depois, lá na frente, não dá certo, aí todo mundo tem que pagar esse pato aí para ele aí, não é só a esposa não. Então lá, é planejamento, é comunicação, confiança e o compromisso. Você estabelecer compromissos, entendeu?
Pô, nós vamos gastar até determinado ponto, nós vamos ter determinado cartão, nós vamos pagar até onde a gente pode, nós vamos comprar uma casa e pagar a prestação, quer dizer, ter aquele compromisso, criar aquele compromisso. E aí é uma coisa que nós já falamos em programas anteriores. Você tem que motivar todo mundo que está à sua volta para comprar essas suas ideias. Não é isso? Criar esse compromisso. E o casal que está principiando a vida a dois, com planejamento de filhos e tudo mais, o melhor indicativo seria o que? Investimento a longo prazo. Sempre. Um título de previdência privada, Previdência privada, clube de ação, entendeu? Lembrando, inclusive foi até bom o senhor falar sobre isso, que outro dia desse eu estava com um amigo que é do mercado de ações e a gente estava falando justamente isso. O brasileiro, ele é imediatista. Então ele acha que ele tem que ganhar dinheiro da noite para o dia. E não é. Historicamente, se as pessoas forem consultar, elas vão ver o seguinte, ganha-se dinheiro de uma forma mais a longo prazo. Paulatina, né? Isso. Se você investir, como você falou, numa Fundo previdência, fundo de renda fixa, prazo pré-determinado. isso tudo é dinheiro de liquidez certa. Mas as pessoas insistem em achar que tem que ganhar da noite para o dia. E aí é aquele negócio, em vez de comprar um consórcio, pagar o carro e receber o carro, não. O cara faz um financiamento, paga uns juros absurdos só para ter o carro de forma imediata. No dia seguinte, né? No dia seguinte. Trabalho duro. Trabalho duro. Trabalho duro. Esse é o segredo da história. Tá certo? É trabalhar, você, a sua esposa, entendeu? Trabalhar sério. A gente já falou sobre isso aqui. Se uma renda não estiver dando, você adequa as suas coisas, as suas contas. Aí, pô, não deu? Arrume outro trabalho, entendeu? Trabalhar nunca matou ninguém e não vai matar ninguém. Então, arrume um trabalho, trabalhe duro. Agora, pensando sempre o seguinte, esse trabalho duro tem a ver com aquele investimento que você fez lá atrás na sua formação. Perfeito. Lembrando sempre isso, a formação do cidadão é intimamente ligada à saúde financeira dele. Honestidade e perdão, o que é isso? Honestidade e perdão. Honestidade e perdão é aquele negócio, você chegar para o seu parceiro, para a sua parceira e falar o seguinte, ó, desculpa, eu errei no investimento, tá certo? Vamos começar tudo de novo, eu pensei que ia dar certo, eu comprei um terreno ali, numa invasão, achei que ia dar certo, perdi o dinheiro da gente, vamos começar tudo de novo. Esposa perdoa, o marido perdoa e começamos tudo de novo. Porque é aquele negócio que você falou, né? Quando a crise se instala, o primeiro a correr pela janela é o amor, né? É verdade. O amor corre pela janela. E situação financeira é fundamental. Parece uma coisa fria de se falar, né? Quando a gente fala em casamento. Mas, pô, você quer manter seu casamento? Primeira coisa, mantenha suas contas em dia. Se você mantiver suas contas em dia, olha, até a sogra vai gostar de você. E aí podem viver felizes para sempre, né? Para sempre. O casamento pode ser um investimento, então. E aí, nesse momento, o casamento torna-se um investimento de prosperidade. Do contrário, ele torna-se um prejuízo absoluto, que leva à falência total. Maravilha, então, gente. Planejar, saber ouvir, comunicar-se. Confiança. Confiar um no outro, trabalhar duro. Compromisso. Ter compromisso, ser honesto e perdoar. E ser honesto e praticar o perdão todos os dias. O senhor é espírita, professor? Sou. Eu não sou, mas eu também acredito em vida depois do casamento. Viu? É, exatamente. E existe. Existe. Professor, obrigado por sua participação. Obrigado. Um bom restinho de domingo, uma ótima semana. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Você já sabe, domingo que vem, meio-dia, encontro marcado aqui na TV Brasília com mais um Canal do Trabalhador.